E aí pessoal, eu sou o Cássio. Eu sou o Luciano. E esse é mais um De Olho na Estrada. Bom pessoal, hoje a gente vai dar algumas dicas, né? 2 dicas na verdade, sobre dois livros bem interessantes e que, na minha opinião, pode servir até de base, não de base, mas de conhecimento, né? Conhecimento político, conhecimento de sociopolítico. Muito bom esses livros. Bom, o primeiro livro é o 1984, de George Orwell. Essa é a pronúncia do cara, né? É, George Orwell. Esse 1984, ele foi publicado em 1949. Imagina, hein? Olha a cabeça do cara, em 1949. E o autor publicou alguns meses antes da morte do próprio autor. Então ele publicou e depois do tempo bateu as botas. Foi o último livro do George Orwell. E é considerado por muitas pessoas que né, da leitura, como um dos melhores livros dele. Esse livro ele publicou em 49, mas toda a história do livro e os conceitos aplicados na história são atemporais, né? Você pode aplicar hoje na nossa sociedade. Tem muita coisa que você assimila hoje, de tão bem feito que foi escrito, né? Você vê como é que era a criatividade dele. Acho que nem criatividade, né? É o que ele já enxergava na década de 40, que não mudou até hoje. Na verdade, eu acho que ele entendeu como o sistema funcionava e traduziu aquilo para uma história, né? Exatamente. E o sistema funciona da mesma forma há anos, né? Eu acho que não vai mudar tão cedo. Bom, basicamente, na história do livro, os principais protagonistas, né, é o Winston Smith. Toda a história gira em torno desse cara. A Julia, que é amante do Winston Smith. O O'Brien, que é um agente do governo. O Big Brother, que é um autocrata da Oceania. Oceania, qual é um país onde... na verdade não é um país, é um aglomerado de vários países onde ocorre toda a história. E o Emmanuel Goldstein. Esse Big Brother, ele é como se fosse um ditador na história, né? E tem até uma curiosidade em cima do Big Brother, que aquele Big Brother da TV, inspirado nesse personagem. O conceito do Big Brother foi inspirado nesse personagem Big Brother do 1934, né? E eu vou descrever um pouco sobre a história e você vai entender o porquê que foi inspirado, né? O Big Brother programa nesse livro. Bom, toda a temática da história gira em torno do quê? O Winston, ele é um funcionário do governo. Ele trabalha em um instituto, como se fosse um instituto, é uma divisão do governo que é responsável por modificar a história. O que ele faz? Ele pega fatos que estão escritos em jornais e nos livros e ele altera esses fatos de acordo com a vontade da política, né? Do governo. Para reeditar isso para a população, para a massa. Então ele altera a história verdadeira, ele coloca de uma maneira que o governo entende que é certo, e depois edita para a população. Todo o ambiente da história é em cima de um futuro meio que... ditador, né? Completamente ditador. Ditador, onde todas as pessoas são monitoradas 24 horas por dia nas suas casas. Cada casa tem uma máquina. Uma câmera que consegue vasculhar todos os ambientes, né? E essa câmera ela serve para o governo passar informações para a população e para principalmente monitorar o que cada um faz, né, na sua casa. Essas informações são totalmente alteradas de uma maneira que domine a população. Exato.
Nesse ministério onde o Winston trabalha, que ele altera os fatos que aconteceram na história a favor do governo, em cima desse trabalho dele existe até uma frase no livro que é bem impactante, que é: quem controla o passado controla o presente, e quem controla o presente controla o futuro. É uma das ideias do governo de falar o quê? Controlando todas as mídias, toda a mídia impressa, todos os livros, o que está escrito nos livros, é nesses locais onde a história foi escrita, né? E se eu altero a história, a partir do momento que eu tenho o poder de alterar toda a história, e ninguém vai conseguir ver vestígios da verdadeira história, a partir do momento que eu reescrevi ela, aquilo se torna verdade. E a partir do momento que eu consigo fazer com que o que eu quero se torne verdade, eu consigo controlar também o futuro. Sim. Você vai criando uma doutrina, você impede a pessoa de raciocinar por ela mesma, fica mais fácil de dominar. Nesse sistema, né, político, nessa ditadura que envolve o livro, o governo criou vários mecanismos, né? Essa máquina de produção de pessoas, a própria linguagem utilizada pelos personagens, que é chamada de nova língua, ela é como se fosse, vamos usar uma analogia para o português, como se você pegasse português e tirasse as palavras do português que obrigam que você pense, sabe? Deixa só palavras automáticas. E isso se representa bastante, você vai conseguir entender o que eu estou falando, referente ao nome dos ministérios. Por exemplo, o Ministério da Paz, na história do livro, é responsável pela guerra e ele mantém a guerra da Oceania contra os inimigos dela, certo? O Ministério da Fartura é responsável pela fome, né, pela escassez dos mantimentos daquela economia, e é responsável também por divulgar toda a informação referente à produção daquela sociedade, quanto de maquinário que foi produzido naquele ano, quanto de ração foi produzido naquele ano, chocolate. Tudo que é mundo feito. Louco é esse? Tudo que é feito, os boletins são criados por esses caras do Ministério da Fartura. Como uma das formas de controlar a população, eles controlam a população também por meio até dos mantimentos, né? Todas as pessoas, elas recebem do governo a comida, e já que racionada. É racionada. Então não existe liberdade nem para você comprar o que você quiser. O Ministério do Amor, por exemplo, é o responsável pela espionagem e controle da população. Inclusive, no prédio do Ministério do Amor é onde é feito as torturas Sente o amor. Da resistência contra esse sistema, né? Sinta o amor. Logo no começo do livro, o Winston, ele começa na verdade, todos naquela sociedade sabem e têm uma certa consciência do controle que existe em cima deles. Só que o governo, ele mantém esse controle em cima do medo. Qual que é o medo? De que, olha, nós temos inimigos, nós temos mais outros 2 países que nos atacam, a gente está em constante guerra com esses caras e a gente tem que se unir. Todo esse controle de informação que eu estou impondo na sociedade é para o nosso bem, tá? É para tirar esses terroristas que estão inseridos na nossa sociedade, identificar esses caras e impedir que a guerra venha para dentro do nosso país. É nisso que gira a história do 1984. Você olhando para os dias atuais, ainda tem. Aí que você vê onde é que está a correlação do livro com o cotidiano. Exato. Tem país que proíbe a internet. A gente está tem chegando, aqueles costumes antigos. Tem país que proíbe Facebook. Cada vez mais a gente vê os governos, e não é governo, são a maioria dos governos dos grandes países
seguindo essa linha de raciocínio, né? De controle de informação e de massa. E controle da massa, da população por meio da informação, né? Isso já acontece há bom tempo. Quem acompanha política e jornalismo, principalmente, sabe que isso já acontece em alguns países por aí, e países bem influentes, né? Você sabe que a informação é controlada constantemente nesses países. E aqui mesmo, né, no Brasil, a gente sabe que imagina. Aqui a informação é mais manipulada eu não do acho. que tudo. Eu não acho. Eles querem agradar o povo, traz na Copa do Mundo. Cala a boca. Campeonato de futebol. E acabou, o povo fica tranquilo. Corinthians no Mundial. Bom, esse livro, ele gira em torno disso, tá? Por mais que ele fale de política, existe um romance, ele é classificado na literatura como um romance, tá? Existe um romance entre o Winston e a Julia, que é a amante dele. Só para você entender, nessa sociedade, a união, né, de um homem e uma mulher é permitida só perante a reprodução. Não pode namorar. Você não tem direito ao amor. O amor não tem espaço nessa sociedade porque, ao ver do governo, o amor te traz alguns questionamentos que pode te libertar desse sistema. Então o amor não é algo tolerável nesse sistema, tá? Então existe um romance, o Winston acaba se envolvendo com a Julia, existe toda uma trama na qual no final você vê que o sistema sabe de tudo que acontece realmente, que ele tem tudo manipulado, né? Ele sabe todos os pontos de tudo que pode acontecer e ele já tem uma medida pré-estabelecida de contingência contra qualquer eventualidade, para manter o próprio sistema. Um ponto que eu achei desesperador é do Winston escrevendo um diário escondido. Exato, você não pode escrever nada escondido, você não tem direito à opinião própria. Não pode se expressar de maneira nenhuma. E uma das coisas que ele faz logo no começo do livro, ele pega um diário, né? Ele arruma um diário numa vila mais afastada, ele consegue achar isso e ele começa a escrever isso em um ponto da casa onde aquela câmera que monitora tudo não consegue pegar. E ele vai escrevendo todo o sentimento dele de revolta. E cada vez que ele acorda sobre aquele pensamento, sobre aquele sistema, ele vê o quanto aquele sistema é errado, ele vai colocando naquele livro. Uma das coisas mais desesperadoras no livro é até uma parte que ele fala que, olha, ele escreve no livro. Ele fala, olha, eu sei que escrevendo tudo isso nesse livro, isso aqui eu estou escrevendo praticamente uma sentença de morte. E eu sei que os caras do partido vão me pegar. Isso é inevitável. Eu só estou esperando quando que isso vai acontecer, mas que eles vão me pegar, isso vai acontecer. Bom, esse livro é extremamente importante, eu acho. Na minha opinião, é claro que isso nunca vai acontecer, né? Mas deveria ser matéria de escola, um livro desse. E é que tá. É óbvio que isso não vai acontecer nunca, né? É um tiro no pé. Exato, né? Porque isso acorda, né? Faz com que a pessoa acorde pra como funciona a política, de fato. Criança não dá. Bom, esse é um dos livros, 1984, né? Ele tem também um filme que foi feito bem antigo. Década de 80. Se você se interessou pelo meu relato desse livro, eu não te aconselho muito a ver o filme, porque o filme ele tem muitos detalhes. Ele tira muito. Qualquer filme baseado em livro tira muito da essência. Exato. Da obra. Para você pegar realmente a essência do que o cara tá falando e realmente acordar pro que é o sistema, você tem que ler o livro, inevitavelmente. Mas Deixa de preguiça e vai ler. É um livro interessante porque ele é um suspense, né? Então a todo momento você fica naquela de, os caras vão pegar ele, mas quando? Quando vão pegar e o que vai acontecer quando pegar? Esse livro é extremamente interessante. Muito né? bom. O segundo livro que a gente tem para indicar para vocês é o Sem Lugar para Se Esconder. Em inglês, No Place to Hide.
Quem escreveu esse livro foi o Glenn Greenwald. Esse cara... Sobre? Então, esse Glenn Greenwald é o jornalista que ajudou o Edward Snowden a divulgar toda aqueles documentos secretos da NSA, né? Esse jornalista foi quem foi contatado pelo Edward Snowden e quem ajudou ele a divulgar tudo isso na mídia, né? Ele escreveu esse livro, Sem Lugar para Se Esconder, e nesse livro ele relata os bastidores de todos esses fatos que ocorreram, né? Ele conta desde quando ele foi contatado pela primeira vez pelo Snowden, até o primeiro encontro que ele teve com o Snowden lá no Japão. No Japão ou na China, não me recordo qual dos dois países. Ou foi no Japão ou foi na China. Mas ele foi até lá onde o Snowden estava, se encontrou com ele. Então ele conta todos os bastidores, toda aquela tensão, aquele medo. E explica também quais são as ideologias do Snowden, né? O porquê que o Snowden fez isso. Até como foi que ele chegou até essas informações. Exato. Ele conta toda a história, não só a história dos fatos, até o momento que ele jogou todas essas informações na mídia, mas ele conta toda a caminhada do Snowden até chegar na NSA. Isso. Conta quem é o Snowden de verdade, né? Que não é aquilo que a mídia divulgou, só um terceiro. Aí volta que trabalhou. A história do 1984. A mídia acabou divulgando muito de que ele seria só um simples agente ou um estagiário. Já disseram que ele era estagiário. E no livro você vê pelas palavras do próprio Snowden que não. Na verdade ele teve um cargo bem alto lá dentro e ele sabia de tudo que sabia por um motivo, né? Bom, o livro é extremamente interessante para quem gosta de segurança, de informação, para quem gosta de saber como o sistema funciona, para quem gosta até de teorias da conspiração, não sendo uma teoria da conspiração, sendo fato, mas quem gosta desse tipo de coisa, esse livro é extremamente interessante, tá? Foi lançado há poucos meses, foi lançado em 2014, num lançamento mundial. O Glenn Greenwald, ele até quis lançar isso simultaneamente fora do país e no Brasil. Ele mora no Rio de Janeiro com o namorado dele. Com quem? Namorado dele. Namorado? Namorado. Namorado. Globalizado, tá tudo. Mas é um livro extremamente interessante porque conta não só os bastidores, mas também detalhes sobre os documentos que foram expostos. Num nível de riqueza de detalhes, a gente fala, olha, esse documento aqui, tem um documento original no livro, esse documento original aqui fala isso. E ele vai contra todos esses princípios dos caras. Os caras, eles tinham todos esses princípios e a partir da tal data, que aconteceu tal fato, eles resolveram voltar toda a ideologia deles para isso aqui. Ó o perigo. É extremamente interessante esse livro. Bom, essa foi a nossa dica de livro, tá? Por enquanto. 1984 e Sem Lugar para Se Esconder. 1984 do George Orwell e o Sem Lugar para Se Esconder do Glenn Greenwald. E é isso, pessoal. É isso aí, pessoal. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Se você quer ver os próximos vídeos, se inscreve no canal. E até a próxima, pessoal. Até a próxima.